Olá pessoal, boa noite. Primeiramente, pedir desculpas aí pelo pequeno atraso, porque é a primeira vez que a gente faz somente aqui, vamos dizer, sem o apoio, né? Eu já tinha feito uma outra live e tinha um apoio aí de outro portal, do Portal RA. Nós vamos iniciar aqui a nossa revisão, né? O compromisso que a gente assumiu de fazer uma revisão de véspera, como muitos aqui já me conhecem. A gente sempre faz uma revisão de vésperas voltado para os maiores concursos, né? Fizemos isso aí nos últimos. Isso já tem sido uma rotina da gente. Inovando agora, vamos fazer sempre ao vivo. E como já dizia o Marcelo Rezende, ao vivo é mais difícil. Pode ter certeza, mas é um compromisso assumido aí com vocês, um pouquinho de paciência aí nesse início dessa longa jornada da gente, porque aqui essa parte de deixar tudo direitinho aqui não é fácil, viu, gente? Tem que estudar, tem que se dedicar, mas vamos ao que interessa. A gente vai fazer são 3 lives. A ideia da gente é tentar mapear essa banca, né? A CESP, a temida CESP, né? A banca imprevisível, a banca que costuma inovar, pegar aí alguns tópicos que geralmente só ela mesma sabe. A gente tem até dificuldade de saber onde que encontra a justificativa. Quando vai fazer os comentários, a gente vai justificar cada alternativa. A nossa ideia aqui é de fazer passear aí por todo o edital, tentar mostrar para vocês, direcionar o estudo de vocês aí nessa reta final, nessa semana aí, nós estamos na contagem regressiva, né? E aí a gente colocou esse nomezinho aí para poder mostrar para vocês a importância de que é fazer uma revisão de véspera. Até então as revisões eram escritas, né? E agora a gente, com o nosso canal, mais uma vez pedindo aí a desculpa por esse pequeno atraso, mas vamos ter um pouquinho de paciência, que ainda tem coisas boas reservadas para vocês. Nós vamos iniciar aqui com uma estatística, um estudo para vocês terem um direcionamento do como a banca se comporta aí nos últimos anos. Em especial os últimos 3 anos, né, de 2016 para cá, como a CESP vem se comportando. Vocês não podem esquecer aí que o intuito da gente mais uma vez, esse senhor ele representa aí a nossa imagem é justamente essa, é moer a prova, é botar para moer a prova, triturar essa prova, tentar fazer o máximo de questões possível, porque vocês já sabem, a prova mais valiosa que tem, poderíamos dizer, é a prova de auditoria, que é uma prova que veio diferente aí, veio com a parte de auditoria contábil, e a parte dita aí questões práticas aplicáveis à legislação tributária. E aí a gente vai tentar dar um direcionamento, lembrando que a gente pode até não conseguir dizer exatamente como vai ser a prova, mas vai tentar direcionar seu estudo, que se cair, vai ter que cair da forma como a gente vai falar. E outra coisa, vocês, a partir de amanhã, acredito que amanhã já esteja no ponto, a gente está preparando aí um e-book 0800, ninguém vai pagar por isso. Um e-book aí com os slides aí, os mapas mentais aí que tem maior incidência aí de ser cobrado na sua prova. E também na parte de legislação, eu junto aqui a nossa equipe, formada aqui por mim, né, Tiago Celestino, um abraço aí para o Tiago. Tiago atualmente é auditor de controle externo comigo no Tribunal de Contas, no TCE aqui, mas até um mês atrás, era auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, então ele passou por 5 anos lá e o cara conhece. Separou para vocês aí aqueles itenzinhos que tem grande probabilidade de cair na sua prova aí, seria parte de questões práticas, mas direcionada aí os principais artigos que dá para tirar questões nos moldes aí como aconteceu na Cefaz Santa Catarina. Nós vamos dar continuidade aqui rapidinho, é objetivo, primeira apresentação. Queremos agradecer a participação de vocês, é importante vocês se inscreverem no canal para nos apoiarem. Lembrando,
A gente tem todo o trabalho aqui de fazer essas revisões. Há uma expectativa, um dia diferente, dia de revisão, um dia diferente. Particularmente, eu paro aqui em casa para fazer essas revisões, a equipe fica toda antenada, a equipe formada aí por mim, pelo Tiago, e não poderia deixar de falar o apoio técnico, que sem ele, com certeza, isso aqui não estaria funcionando. O nosso pequeno grande homem, Ícaro, o leão, realmente é um leão. Nós vamos agora mostrar para vocês essa parte aqui, eu separei para vocês, olha só. Eu coloquei em termos absolutos, tá? Percentual talvez não retrate bem, mas vamos mostrar para vocês o tanto o que é importante alguns temas. Olha só, essa parte aqui de normas profissionais de auditoria independente. Professor, o que eu poderia encaixar aí, se enquadrar? Gente, essa parte aí você encaixa a NBCTA 200, né, que é a norma mãe de auditoria. Essa norma é, com certeza, sem sombra de dúvida, é a norma mais requisitada, porque é com ela que parte toda a auditoria. A auditoria sai de lá, as definições, muitas das vezes, as questões, mesmo sendo específicas, saem de lá. Então, tem os conceitos iniciais que a gente vai já tratar. Então, essa parte aqui, objetivos gerais do auditor, as características inerentes dos auditores, que é o ceticismo e o julgamento profissional, a parte ali de diferenciação entre a auditoria interna, a auditoria externa e a auditoria e perícia contábil, está tudo encaixado aqui em normas profissionais. Pessoal, esse filtro aqui, essa forma de organização foi tirado com base nas informações extraídas do TEC. Então lá está bem arrumadinho, né? A gente vem sempre arrumando. A gente vai desconsiderar, olha só, então a gente teve 20 questões aí no universo, está em torno aí de 9%, 9,5% do número de questões, é bastante considerável. Acredito, como o número de questões é alto, 40 questões, pessoal, 40, a prova com maior peso, a matéria com maior peso dentro do contexto da prova. Então, lembrando que a banca costuma não ser muito uma prova, geralmente as provas feitas pela CESP são prova um pouco pesada, né? Dependendo da forma como ela cobra, uma ou outra questão mais complexa. Mas você está preparado com essas revisões? O intuito da gente é de fazer você ir mais tranquilo, vocês vão ter consciência de que fizeram uma boa revisão. Então esse segundo item aqui também muito cobrado, não está no escopo do nosso, então a gente podemos excluir. O outro assunto que, como cai, gente? Como cai? Documentação de auditoria. Documentação de auditoria, separamos as informações mais relevantes, informações precisas, informações cirúrgicas. Vou falar umas informaçõezinhas para vocês entenderem. Às vezes é melhor do que decorar, porque vocês já estão aí comprometidos com várias disciplinas. Eu não vou puxar a sardinha aqui para minha disciplina. Eu não vou puxar a sardinha para a auditoria, que vocês têm que fazer, tem que estudar outras matérias também. Logo em seguida, materialidade, relevância e risco. Um grupo aí de questões que vem logo em seguida. Controle interno federal, não está no escopo, então a gente vai excluir. Normas técnicas de auditoria, a NBCTI 01, ela está ali, normalmente, ela não vem expressa no edital, mas vem dentro dos conceitos básicos. Então, normalmente, cai questão dela também. E assim sucessivamente. Alguém poderia perguntar, professor, tem uns temas que não são muito comuns. Pessoal, temas como eventos e transações subsequentes, contingências, partes relacionadas, sistema de controle contábil e controle interno. Gente, nos últimos anos, a CESP não tem cobrado esses assuntos. Pode até cobrar. São assuntos menos corriqueiros, porém, ele nem aparece aqui nas estatísticas, olha. Esse aqui são só exemplificativos, mas tem vários outros tópicos, dentre eles, que não apareceram nessa análise, nesses últimos 3 anos. Então, tudo bem? Vamos passar aqui adiante. Pessoal, eu queria que vocês dessem aí um ok, se está tudo bem com relação ao áudio,
a parte de vídeo, se está tudo bem, se está tremido. Porque então, antes de iniciar, o que acontece? Estava dando uma falha aqui na internet. Não é brincadeira, gente. Depender de internet é bem complicado. Mas vocês dão um alôzinho aí pra gente ir se situando, tudo bem? Se tiver um contratempo, é só falar aí, que a gente tenta ver aqui se tem condição de ajeitar. Vamos falar agora nos conceitos iniciais. E alguém poderia perguntar, pessoal, auditoria, como qualquer outra disciplina, começa do início. Mas é claro, professor, do início. Se você vai começar uma ciência, vai estudar algo, sempre tem que partir do início. Conceitos iniciais, a gente vai obedecer uma sequência cronológica, porque a auditoria é sistemática, ou seja, é passo a passo, começo, meio e fim. Eu trago os conceitos iniciais e logo em seguida parto para as 3 fases do processo de auditoria: planejamento, execução e relatório. E se a gente considerar a parte de auditoria governamental, a gente tem uma 4ª etapa, que seria o monitoramento. Vamos dar início aqui. Basicamente, essa parte de conceitos iniciais, você tem que ficar atento. Tem vários nomes. Gente, eu tenho observado, isso não só eu, como vocês também. Normalmente, a gente tem a preocupação de pegar o edital e sair ticando. Opa, vi tal assunto, e vai ticando. Só que as bancas usam artifícios, eu acredito que para assustar o candidato. Um dia também já estive aí do outro lado e sei o que é quanto é ruim, o quão é ruim você tá ali e procurando determinados tópicos, querendo ticar no seu material e você ter dificuldade de dizer, eu não sei o que é isso. Gente, isso é uma técnica, eu acredito que seja para assustar. Na realidade, o que eu faço toda vez, particularmente, é agrupar. Às vezes acontece de um tópico tá no início, tá no meio, tá no final e ele pertence ao mesmo subtópico. E aí eu organizo. Por isso que eu botei como tema conceitos iniciais, e daí engloba vários tópicos. Não passei aqui. Eu coloquei aqui o objetivo principal. O objetivo principal da auditoria, em termos gerais, o mais cobrado é o objetivo geral da auditoria independente, também chamado de auditoria externa, também chamado de auditoria das demonstrações contábeis. Qual é a finalidade dela? Emitir a opinião acerca se as demonstrações estão em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, independentemente se causado por fraude ou erro. Ela aumenta o grau de confiança, de que forma? Quando o auditor emite uma opinião, independentemente se causado por fraude ou erro. Questão muito cobrada, batida. Professor, é comum vir, gente, cai com frequência, não só CESP como outras bancas. Vamos partir aqui adiante. E aí, nesse contexto, que há uma distinção de objetivos, a gente pode falar na auditoria interna, na auditoria externa e na perícia contábil. Vem expresso no seu edital e costuma cair. E aí você tem que saber o seguinte: auditor interno é funcionário da entidade. Se é funcionário, ele quer ver o bem da entidade. Ele ajuda com os procedimentos, as análises dos processos, por meio de quê? Analisa os processos, e ele seria o chamado terceiro olho do auditor. Chama-se auditoria interna ou controle interno, às vezes há essa confusão. Falo isso com muita propriedade porque eu já fui auditor interno. Então, existia essa confusão. Eu era auditor de controle interno, eu era auditor interno. Então, essa confusão entre auditoria interna e aqui não é o foco, não é o objetivo da nossa explanação. Não vai chegar tanto na sua prova. Então, a auditoria interna, ela visa o quê? Assistir a administração no cumprimento, nos objetivos institucionais da entidade, por meio de quê? De vários procedimentos que são adotados. Um deles, análise de processo, de pagamento, muito corriqueiro essa atividade. E aqui a gente vai ter os objetivos da auditoria, da auditoria externa. Nós falamos ainda no slide anterior, né, justamente essa parte aqui. Agora nós vamos para cá, na auditoria externa. Deixa eu ver aqui a lousa aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, o objetivo da auditoria externa, da auditoria independente, é o quê? Aumentar o grau de confiança das demonstrações por meio da emissão do parecer. E a gente é bem simples, esse mapa mental responde muita questão. E o objetivo da perícia? Gente, quando eu falo em perícia, falo em confusão, falo em resolver litígio. Muitas das vezes,
Perito seria uma pessoa que entende bem de determinados assuntos. Perito contábil determina, e aí a justiça normalmente tem perícia judicial e extrajudicial, requisita, solicita a emissão de um parecer desse um laudo, um parecer. Gente, ele quer, na realidade, a opinião para ele atestar a legalidade, seja bem assim, podemos dizer dessa forma, verificar se aquilo de fato é verdade. Então, perícia tem a ver com subsidiar a justa solução de litígio, mediante laudo ou parecer contábil, em conformidade com as normas judiciais. Bem tranquilo, não tem muito o que se enrolar. Fala-se em perícia, fala-se em litígio. Ponto, pronto. Partimos adiante. Aqui a revisão é rápida. O objetivo da gente, o objetivo nosso é mostrar o que pode cair na sua prova, o que vai cair na sua prova. E um item que é muito cobrado em prova é a diferença entre auditoria interna e auditoria externa. Falo isso sempre. E aí a gente vai onde pega mais. Primeiro, a ação. A da auditoria interna, os exames e controles operacionais. E a da auditoria externa, as demonstrações financeiras. A banca costuma fazer, é muito comum a banca dar informação de auditoria interna jogando no do externo. E essa aqui é uma delas. Qual a finalidade? Promover melhorias. Enquanto a outra, opinar sobre as demonstrações. E um outro tópico que é muito comum é o grau de independência. Todo auditor tem seu grau de independência, independente qual seja ele. Só que o auditor externo, por não ser vinculado à administração, ele tem um grau maior do que o auditor interno. Olha só, ele é menos amplo no auditor interno e mais amplo no auditor, mas os dois têm um grau de independência. O que seria essa independência? Gente, é não interferência. Basicamente seria isso. Não precisamos chegar a detalhes. A ACESP não costuma chegar em detalhes quando tem prevista no seu edital norma de auditoria internacional, a norma do IAA, norma de auditoria interna do IAA. E aí eles cobram um pouquinho mais. O outro, qual seria? Tipo de auditoria, uma é operacional e contábil e a outra é só contábil. E um quinto e último tópico é com relação à continuidade. Ora, se um é servidor ou funcionário ou está vinculado à entidade, então ele trabalha continuamente, enquanto o externo ele é de modo pontual. Vamos partir para o próximo slide. Aí no próximo slide tem algo que você tem que ficar atento. Classificação, tipo, forma, muito comum, vem diversos nomes. O que importa é o que pode ser cobrado. É o que, vamos supor, professor, dentre essas várias alternativas, no edital, primeiro, às vezes é muito cobrado tipos e forma, mas de auditoria governamental. Esses tipos aqui estão previstos na IN, Instrução Normativa número 1 da CGU, de 2001. Só que essa norma se encontra revogada. Mas essa norma, eu sempre falo e vou sempre repetir, em auditoria, dificilmente você consegue anular a questão por conta de norma revogada. Como ela é uma norma muito cobrada, eu já vi questões de 2018 cobrada a NBC, justamente essa norma. É uma classificação que ela é replicada em livros de doutrinadores, é replicada em manuais de auditoria de diversos entes, de tribunais de contas, de manuais de controle interno. Então ela é muito utilizada porque ela é muito didática. É a classificação de auditoria segundo a IN 01 de 2001 da CGU. Então dos tipos, você não precisa nem saber o que exatamente é, porque esse não é o momento. Esse é o momento de focar palavras-chave. Esse é o momento de focar palavras-chave. Então a gente tem a auditoria de avaliação de gestão, de acompanhamento de gestão, o lápis aqui está um pouquinho ruim, mas a gente vai conseguir. Se bem que esse aqui a gente não... Pronto. Então, de acompanhamento de gestão, de avaliação... Tá danado aqui. Acompanhamento de gestão, contábil, operacional e especial. Olha só. A auditoria de avaliação de gestão, ela faz o quê? Certifica a regularidade das contas.
Então, eu destaquei para vocês justamente a palavrinha que você deve decorar. Está com algum probleminha aqui a lousa, mas se bem que isso aqui não vai fazer muita diferença para nós. Então, você deve decorar o quê? Certificar a regularidade, auditoria de acompanhamento. Acompanhamento dá a ideia de uma análise concomitante. Ela faz ao longo e em tempo real. Então, essa seria, vamos dizer assim, a passagem que você deve decorar. Auditoria contábil, exame dos registros contábeis. Auditoria operacional é a auditoria, essas com certeza é a mais cobrada. É a auditoria dos 4 E's: efetividade, economicidade, eficiência e eficácia. Então, é a auditoria dos 4 E's. E a auditoria especial é justamente aquela que não é enquadrada ou se encaixa em uma das alternativas anteriores. Ou seja, é a de natureza incomum. Isso aí é muito comum em tribunais de contas, por exemplo, tem as auditorias ordinárias e as extraordinárias. Essa seria a auditoria especial. Essa é de natureza não comum ou que não se encaixa nas outras, vamos dizer, nos outros tipos de alternativa. Uma informação preciosa, eu chamo esse mapa, deixei destacado aí para você, esse mapinha aí, tá da cor de acho que de um vagalume, né? Eu acho que só faltou ele piscar aí para vocês, mostrando. E eu chamo a atenção para vocês. De quem são as demonstrações contábeis? Pessoal, eu quero que você vá confiante para a prova. Não vá com excesso de confiança. Vá confiante. Se você estudou todo o programa, ou se estudou boa parte do programa, é provável que você se dê bem na prova. Então, dentre essas informações, a gente tem que lembrar que as demonstrações são da administração. E aí, nas alternativas, costuma aparecer, de responsabilidade do auditor, de responsabilidade do controle interno, precisa da validação do controle interno. Gente, tudo isso é falso. A gente deve entender que é da administração e tem alguém dentro da administração com a responsabilidade ou atribuição de fazer isso. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, elas são da entidade. Outra coisa é que a auditoria das demonstrações contábeis, ela não exime a administração das responsabilidades. Então, é muito comum esse nãozinho aqui, o examinador tirar exatamente essa alternativa. Gente, esse mapinha aqui, eu sempre digo, o mapa mental, pelo menos feito pela gente, é um mapa mental que é para ser lido, é para ser decorado, é para ser posto em algum lugar, preferencialmente na sua mente, na sua cabeça. Falo isso porque a intenção da gente é separar com muito carinho, com base em estatística, com base em estudo, não é só, como eu digo sempre, mapa mental feito aqui por nós, é mapa mental que deve ser memorizado de alguma forma. Esse mapa mental que a gente usa, iremos usar logo em seguida. Partindo, nós estamos dando uma passeada na parte conceitual de auditoria. Na parte conceitual, que é justamente na parte de NBCT A200. No caso, ela está na revisão 1. Passei aqui. Pessoal, o auditor passa o tempo inteiro em busca, ele precisa opinar. Agora ele só opina, em regra, daquilo que ele tem evidência. Evidências são meios de prova, são as fontes de informações. Então, evidências são as provas. Basicamente seria isso. Só que essas provas têm que atender 2 pré-requisitos, que isso em virtude delas apresentar, elas ser de natureza cumulativa. Ela tem que ser apropriada, conhecida também como adequada, mas também tem que ser suficiente. Adequação tem a ver com qualidade e suficiência com quantidade. Então, e aí o auditor, ele emite uma opinião, essa opinião tem que ter uma asseguração razoável. Asseguração razoável não é asseguração absoluta, é um nível elevado de asseguração, ou seja, de que o auditor vai emitir uma opinião, independentemente de se causado por fraude ou erro, ele tem a segurança que atendeu direitinho as normas de auditoria e tem a segurança de emitir, olha, essas demonstrações estão ok, mas aquela informação que ele passa não atesta a eficácia e eficiência dos controles internos da administração e nem também garante a viabilidade futura
da entidade. Então você tem que ficar atento que essas frases que eu falei para vocês costumam ser itens de prova. Então fique atento. O auditor, ele vai em busca de quê? Da evidência de auditoria. Evidências são os meios de prova para ele opinar, fazer o chamado por meio dos procedimentos de auditoria. O que é? É o caça, vamos dizer assim, ele vai em busca, a caça à evidência. Ele só pode opinar, em regra, daquilo que ele viu. Daquilo que ele não viu, ele pode até, dependendo da situação, pode até ser, ele pode até se abster de opinião. E essa aulinha aí da parte de opinião vai ser nossa terceira e última live, marcada, agendada para quinta-feira. Justamente, pessoal, brincadeira à parte, naquele dia em que o caminhão do carro do lixo passa, ele não faz barulho de jeito nenhum. É tão tanto que no momento que você estiver fazendo a live, ele passar, a gente tem que parar, ele passa e depois a gente continua. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para a nossa revisão. Pessoal, a opinião de auditor, e aí, itemzinho que costuma cair, a opinião do auditor é absoluta? Não. Ela tem segurança razoável. O que é segurança razoável? E aí a norma vem e explica o que é essa segurança razoável. O que é essa segurança razoável? É um nível elevado de segurança. De que modo? É um nível conseguido quando ele obtém evidência apropriada e suficiente. Então, se ele tem uma evidência apropriada e suficiente, ele vai dizer assim, olha, eu tenho certeza de que é dessa forma, independentemente de se causada por fraude ou erro. Outra informação é que as demonstrações estão livres como um todo de distorções relevantes. Pessoal, aqui em auditoria, é um bordão que eu sempre gosto de usar, bordão, repetitivas, são palavras que eu sempre vou usar. Que não existe norma revogada em auditoria, elas podem cair, ninguém vai lá e anula, pelo menos não é comum. Outro também é que você tem que ficar atento, essas palavrinhas em auditoria têm poder. Poder de que forma? Vocês vão fazer uma prova, recomendo, leia todas as alternativas, especialmente de auditoria. Leia, encontrou a resposta? Marca lá direitinho, já faz um pontinho, mas você tem que ficar atento à questão da leitura, porque se não ficar atento, você pode se perder. Então, segurança razoável. Razoável porque ela é mitigada, ela não é absoluta, então é relativa uma informação. Então, informações do tipo que dá garantias, absoluta, total, essas palavras têm que ser excluídas. Então, segurança razoável é aquilo que não é 100% de certeza. Tudo bem? Então, quando fala em distorção relevante, distorção nada mais é, distorção é a diferença entre aquilo que o auditor encontrou, são diferenças. Ora, a norma manda fazer algo e o ente auditado faz de outro jeito. Se houver uma diferença do que é para ser correto, aquilo ali é uma distorção. Relevante, aquilo que é, e aí do português, relevante, aquilo que é importante. Tudo bem? E aí, como eu tinha dito para vocês, opinião não é absoluta, mas sim relativa. E aí, justamente, o significado de questões mais complexas envolve aí a definição do que vem ser segurança relativa ou segurança razoável. Partindo aqui para o próximo slide. O auditor, quando não for possível, e aí eu tinha dito para vocês, às vezes acontece do auditor, ele em busca da evidência de auditoria e não encontrar. O problema é que toda e qualquer auditoria existe as limitações inerentes à auditoria. Um delas são os controles, no geral são os controles. Por exemplo, pode existir falhas nos controles, e aí haver burla, fraude, e aí o auditor não tem prejuízo. Então, quando não for possível ele obter com segurança razoável, a opinião dele pode ser com ressalva. Ou então, no caso aqui, pode ter segurança e a opinião com ressalva for significativo. Nesse caso, ele deve se abster de emitir opinião ou, dependendo da situação, se não tiver nenhuma lei proibitiva, de modo que ele aceitou o trabalho, ele possa renunciar, ele renuncia à situação. Essa aqui costuma cair aí, de vez em quando, já vi em questões, já está com um tempinho, não tem tanto aparecido com frequência esse mapa mental. A partir seguinte. Agora esse aqui cai toda a prova. Normalmente prova sim, prova sim.
Olha só, a evidência, eu já tinha falado para vocês, ela tem que ter qualidade e quantidade. Qualidade significa dizer adequação, significa apropriado. E suficiência, adequado. As bancas costumam fazer o quê? Costuma justamente trocar qualidade e quantidade. Ó. Costuma fazer justamente esse aqui. A CESP, eu vou dizer em especial duas bancas que costumam fazer isso aqui. A CESP e a Fundação Carlos Chagas. Costuma cobrar invertendo. Troca, e aí você deve ficar atento. Nas alternativas você exclui. Tem que ficar aqui, suficiência. E aqui eu vou apagar para vocês não confundirem, né? Suficiência tem que ver com o quê? Com quantidade, assim como adequação com qualidade. E a gente vai partir para informação preciosa. Todo e qualquer auditor, independente, o profissional de auditoria no geral, acho que todo e qualquer profissional, mas em especial aqui, o auditor, aquele que vai realizar auditoria, seja ele interno, externo ou governamental, é uma propriedade, é inerente a qualquer auditor. Ele tem duas, ele tem que ter conhecimento, quando fala em conhecimento, habilidade, estudo, nós estamos falando questão do julgamento profissional. Agora também, quando existe o auditor ser o cara, pode ser chato, pode até ser chato, porém, ele é um cara que questiona, tem uma mente questionadora, está sempre em alerta, ele acha que tem alguma coisa, vamos dizer, estranha, tem sempre algo de errado. Isso aí não é uma coisa ruim, isso é algo que é inerente a qualquer auditor. E aí nós temos a definição do que, e garanto para vocês, a característica principal de um auditor que mais é cobrado é justamente o ceticismo, que é a postura de ficar em alerta, ter a mente questionadora. Então a palavrinha alerta, ficar esperto, ficar ali ligado. Então, e quanto julgamento profissional, de respeito à habilidade, o conhecimento, aí você sabe, né? Todo auditor, professor, eu passei no concurso e não vou estudar mais. Eu não sei que profissão é essa. Deve ser uma profissão aí do futuro, não é, com certeza. Você vai continuar estudando, especialmente auditor. Essa semana alguém me questionou, foi um aluno questionou qual era o perfil adequado e eu respondi dessa forma. Se você está estudando para concurso, com certeza você vai dar só continuidade aos seus estudos, mas de maneira focada, ou seja, aquele profissional que já tem o hábito, né, de estudar, porque sempre estudo enriquece, engrandece o nosso trabalho. E aqui mapinha está presente, esse mapinha ele são exemplos de situações que caracterizam o ceticismo profissional. O problema é que às vezes você tem que ter, professor, eu não sabia que isso cai, gente. Ceticismo profissional e julgamento profissional. Quem gosta demais? CESP gosta, quem gosta demais? Fundação Getúlio Vargas, gosta muito. São as situações ou exemplos que caracterizam, que exemplificam o ceticismo profissional. Que são, quais são eles? Pois, qualquer coisa estranha que a pessoa fique em alerta. Por exemplo, situações com possível fraude. Ou se já descrita desse jeito, com certeza. Evidências de auditoria que contradigam outras evidências. Uma evidência diz uma coisa, outra diz outra. Então, evidenciar, duas dizem coisas diferentes para o mesmo objeto. Com certeza, vai ligar o sinal de alerta. Pessoal, é interessante você aprender a raciocinar. Porque se a banca quiser, eu sempre digo, quiser machucar, ela dá só um toque e arrebenta todo mundo. Mas a intenção não é essa. Eu estou falando para vocês alertando, justamente para vocês ficarem desconfiados. Leia a alternativa, falou em ceticismo, falou em desconfiança, e desconfiança dentro das características. Então, para mim, atenção especial nesse mapa aqui. E as circunstâncias que surgiram na necessidade de procedimentos adicionais. Pessoal, em regra, o auditor, eu estou falando sempre essas opções porque pode ter alguma mente questionadora aí do outro lado aí, algum colega de vocês. Professor, e começar a imaginar. Gente, a auditoria não é para filosofar. A auditoria é para imaginar o que pode ser de fato. E eu estou mostrando para vocês e direcionando. Então, circunstância que surgiram na necessidade de procedimentos adicionais. Ora, eu planejo em aplicar determinado procedimento, mas não é suficiente. Ou seja, aplico procedimentos. Poxa, será que não deu para esgotar? O auditor já fica com um sinalzinho de alerta. É mais outra situação.
Informações que colocam em dúvida quanto à confiabilidade da informação. Outra situaçãozinha, o auditor vai a campo, só que ele não tem certeza que aquilo é, vamos dizer assim, confiável. Se não é confiável, então o que acontece? Ele vai em busca de outros procedimentos, então mais outra alerta. E as 4 alternativas são aqueles tipos em que tem 4 alternativas, só uma é falsa e costuma cair em prova. Vamos partir para diante. E aqui é nessa parte, né, encerrando a primeira parte, encerrando sim, não a revisão, mas passando para outro tópico, é o risco de auditoria. O risco de auditoria, quando falar em risco, gente, em regra, risco é algo de acontecer ao contrário do que poderia ser. O risco de auditoria é o risco do auditor emitir uma opinião inadequada quando contém distorção irrelevante. É o risco de ele vai dizer que está sem ressalva, quando na realidade é com ressalva, ou vice-versa. É o risco de ele emitir uma opinião errada. Só que o risco, ele tem ele é formado por 2 partes. O risco de distorção relevante e o risco de detecção. O risco de detecção é o chamado risco do auditor. É o risco em que ele aplicou todos os procedimentos de auditoria, mas por algum motivo. Não vamos entender, querer saber por que, seja lá por que motivo, ele não conseguiu. É o risco do auditor. E o risco de distorção relevante é o risco antes de começar a auditoria. Nesse contexto, a gente tem 2. Tem o risco inerente e o risco de controle. O inerente é aquele que vem atrelado, apregado, juntinho. Eu vou dar sempre esse exemplo, porque ele é o exemplo mais... Para mim, não foi alguém que deu, mas eu imaginei vendo um exemplo de risco. Quando alguém vai fazer um transplante de coração, independente do médico, qualquer cirurgia, independente do médico, há um risco, nem que seja pequeno, de você vir a falecer. Por quê? Porque é um risco da atividade. Então, é um risco inerente. O risco de controle é o risco que o controle existe, porém, por algum motivo não detectou a falha. Vamos partir adiante. E aí, no de situação relevante, aí a gente, questãozinha aí, caiu, eu sempre gosto de mencionar ela, né, porque esse concurso eu fiz, eu consegui ficar classificado, ISS Teresina, ele perguntava justamente em que nível a gente tem um risco. Normalmente, a gente tem riscos em nível geral, em todas as demonstrações, em todos os demonstrativos, e em nível pontual, que a gente chama afirmação, classe, transações, saldos e divulgações. São 2 níveis. Partindo aqui. E eu já tinha dado essa informação, vou passar aqui a opinião do auditor, não assegura a viabilidade futura da entidade e nem a eficiência eficaz dos controles internos da administração. E aí, gente, a gente parte para os princípios fundamentais do profissional, do contador, que é do auditor, que são qual? Justamente integridade, continuidade, competência e zelo profissional, confidencialidade e comportamento ético profissional. São os 5. Existem questões que perguntam, questões um pouquinho mais, não tão antigas. Fundação Carlos Chagas, gosto demais disso aqui. CESP não é muito comum. Normalmente é comum quando vem aí certo ou errado. Não me lembro de ter, como a nossa prova era de 5 alternativas, né? Múltipla escolha, então não. Mas fiquem aí ligados, né? Que são 5. Vai que bota 5 e mistura, como a maioria das bancas fazem. Gente, existe questão fácil, médio e difícil. De repente essa caia e você não pode perder. Bem, a gente partiu da primeira parte, que são os conceitos iniciais. Vamos para o planejamento, papéis de trabalho e documentação de auditoria. Planejamento, primeira fase do processo de auditoria. O processo de auditoria dividido em 4 fases, se for governamental, e 3 vai parar bem aqui, ó. Essa aqui seria vamos dizer, essa figura, ela ilustra todo o processo de auditoria governamental. São 4 fases. E aí a gente fica sempre antenado, que eu gosto de falar nessa questão, porque ela caiu na Cefaz Piauí 2015, FCC, não é a nossa banca. Vocês têm que entender também que muitas das vezes é bom a gente entender como as bancas pensam, porque às vezes as outras bancas copiam e colam, e aí fica naquela mesmo modus operandi, tudo bem? Então, são 3 fases, e aí a gente considera uma 4ª fase, se for auditoria governamental, a gente está na primeira. E aí, passando por ela, a gente tem 2 tipos
O planejamento é o momento de otimizar os trabalhos do auditor, direcionar para as áreas mais críticas, quanto de pessoal eu vou usar, quanto tempo eu vou usar. O auditor passa muito tempo planejando. Se ele planejar bem, a execução é rápida, o relatório é mais rápido ainda, tem uma consequência. Só que eu tenho dois níveis, nível global geral e um nível mais restrito, que seria o plano de auditoria. Seria botar a mão na massa propriamente dita. E aí eu dou vamos dizer assim, para diferenciar um e outro, para vocês não ficarem assim, vamos dizer assim, professor, pode cair uma questão e ele fazer trocadilho? Sim, não é comum ver questão tipo, qual dessas aqui não faz parte das finalidades ou objetivos do plano de auditoria ou fica trocando, não é muito comum. Mas vou dar uma dica. O plano de auditoria sempre vai ter os procedimentos, são os procedimentos. Procedimento é colocar a mão na massa. Procedimento, ó. E aqui procedimentos. Então, plano de auditoria tem a ver com os procedimentos. E estratégia global, uma das funções dela é servir de base, direcionar todo o trabalho do plano de auditoria. São outras, como identificar as características de trabalho, são informações mais gerais e a outra informação mais restrita. A partir adiante, no planejamento, eu tenho que lembrar, se alguém disser em documentação de auditoria, não precisa documentar tudo. Mas quando se fala em planejamento, a gente tem que atentar que o planejamento tem alguns documentos que devem ser documentados segundo a NBCTA 300-R1, que é justamente a norma que trata sobre planejamento. Então a gente tem que documentar o quê? A estratégia global, o plano de auditoria e eventuais alterações significativas no planejamento. Em relação ao planejamento, é isso. Tem que documentar essas informações. Esse mapinha, ele tem muita informação preciosa, olha só. Então, aspectos que devem ser considerados no planejamento. Pessoal, nesse caso, cobra-se muito quais são os aspectos que devem ser cobrados especificamente no relatório. É muito comum, eu não trouxe aqui para vocês, porque é muita informação. Eu tentei lapidar as mais importantes. Segundo as normas de auditoria interna, aí ele cobra algumas situações, uso de especialista, as limitações que existem, mas especificamente para a auditoria externa, que nós estamos vendo, as normas de auditoria externa, que são as mais cobradas, disparadas. Então a gente tem assuntos que são relevantes, procedimentos analíticos, entendimento global da estrutura, determinação da materialidade, envolvimento especialista e aplicação dos procedimentos. Lembrando que o planejamento não é uma fase isolada, né? Ele não é uma fase isolada, ou seja, planejamento e plano de auditoria e estratégia global estão sempre em comunicação. Então não é uma fase isolada. Também assim, o planejamento ele norteia ou direciona toda a auditoria, porque tem as fases seguintes. Ele é um processo contínuo interativo e começa após a conexão com a conclusão do relatório anterior. Nós vimos a parte de nossa parte aí de documento. Nós vamos agora para planejamento, documentação. Durante o planejamento, o auditor ele começa a botar a mão na massa. Ele começa a rabiscar, começa a riscar. Professor, riscar literalmente, eu digo riscar no bom sentido. Hoje mesmo, esses dias nós estamos fazendo, nós estamos na equipe trabalhando, nós estamos discutindo os objetivos da auditoria, rabisca, depois passa para o formato eletrônico e aí fica documentado. Documentação de auditoria, você tem que lembrar, não depende de mídia, se é digital, se é físico, não importa. Então, fiquem antenados, porque documentação de auditoria, também conhecido como papel de trabalho, é o quê? É o registro, onde eu registro as informações. E também é onde eu registro os procedimentos de auditoria e das evidências obtidas e as conclusões alcançadas pelo auditor. Fiquem ligados, porque questão CESP 2018, não me recordo o órgão, certo ou errado, dizia que a documentação de auditoria é sinônimo de evidência. Não. Documentação é mais amplo. Evidência é uma parte da documentação. Outras informações. Esse aqui cobra demais. São as finalidades para que serve a documentação de auditoria. Eu tenho que atentar que elas têm, basicamente, a documentação de auditoria serve para duas coisas.
Ela tem as finalidades principais, ou princípios, e as finalidades secundárias, ou, vamos dizer assim, menos importantes. Principalmente, a documentação de auditoria, ela tem a finalidade de servir como, olha só que a palavrinha aqui aparece, de evidência. Outro, de evidência. Então, principalmente as finalidades de servir como evidência, e qualquer outra coisa que não sirva como evidência são finalidades adicionais, e aí a gente pode assistir a equipe do trabalho do planejamento, assistir aos membros da equipe, permitir que a equipe possa ser responsabilidade, manter um registro, permitir a condição de revisões e inspeções e permitir a condução de inspeções externas. Gente, aqui vocês devem ficar atentos, porque costuma fazer trocadilhos. Então, principalmente serve como evidência, até porque a evidência é parte integrante da documentação de auditoria. Esse aqui cai demais. CESP, com menos frequência. Outras bancas, com muita frequência. Quanto tempo eu fico ou devo ficar com a documentação de auditoria? Documentação de auditoria também conhecida como papel de trabalho. 5 anos a partir da data ali de emissão, ou próximo da data de emissão do relatório. É um mapa mental que você deve guardar no coração, na mente. Professor, não guarda na mente, não, guarda onde você quiser. Tem que levar para a prova, de qualquer forma. E aqui são informações relevantes. Todas as vezes, quando eu estou fazendo revisões, esse mapinha tem as chamadas informações relevantes. De cada item, informações relevantes. Aí fatores que alteram a forma. Já eu vou dar um zoom nessa parte aqui, porque essa parte aqui cai demais, gente. Essa aqui não tem para ninguém. É a questão mais cobrada de quais são os fatores que alteram, né, a forma, o conteúdo e a extensão da documentação de auditoria. Quais são os exemplos? Qualquer coisa é um papel, vamos dizer assim, a grosso modo, né? De maneira geral. Programa de auditoria, análise, memorandos, papéis no geral, tudo é documentação de auditoria. Informação irrelevante. Está bem pequenininho, mas eu vou ler. Não substitui os registros contábeis. Documentação de auditoria não substitui os registros contábeis. É só um apoio. Serve como evidência. Não é necessário, nem praticável, o auditor documentar tudo. E aí tem a alternativa que diz, tem que documentar tudo. Não, só aquilo que for importante, só aquilo que for relevante, significante. Palavrinhas que dão ideia de restrição. Para finalizar, explicações verbais de um auditor, por si só, não representam meio adequado de obtenção de evidência, né? Mas ela direciona aí para onde você deve ir. Então, às vezes, eu não tenho como... Tem, professor, eu pego um gravador, mas vamos supor que você não tenha um gravador, mas pelo menos não de fato não um papel de trabalho, mas a voz, você está falando aqui, se você não gravar, tiver como gravar, não representaria um papel de trabalho, mas pelo menos direciona onde eu posso encontrar ou elaborar meu papel de trabalho. E aqui, como eu disse para vocês, documentação de auditoria, aqui eu chamo a atenção que tanto a forma, o conteúdo, o planejamento, a materialidade, tudo isso não é uma coisa fixa. Cada entidade varia quanto à forma, o conteúdo, mas só que existem fatores que ajudam, que vamos dizer assim, que são levados em consideração. E aí isso aqui cai demais, gente. Já a gente vai ver uma questão. Então, quais são os fatores? Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler porque isso aqui cai tanto que a gente deve dar uma olhadinha aqui com a tamanho e complexidade da entidade. Natureza dos procedimentos de auditoria a ser executados, os riscos identificados, a importância da evidência, natureza e extensão identificada, necessidade de documentar e as conclusões e a metodologia. Professor, eu tenho que levar só um na prova, minha cabeça só cabe um. Por favor, vamos combinar aqui uma coisa. Grava logo o primeiro, porque é o mais cobrado. Esse aqui cai demais, tamanho e complexidade. Meu Deus, como cai. Com certeza, desses itens que você... Professor, só coube um na minha cabeça. Pois pega esse aí. Aí os outros vai dar um jeito, tem de copiar na mão, dá um jeitinho. Não vá para a prova sem isso aqui, não. Leve a sério, vamos levar a sério, vamos garantir uma questãozinha.
questão quase certa, gente. Isso é questão quase certa. Cai muito. Cai tanto que eu repeti 2 vezes o mapa mental. Só para você ver. Na realidade, ele já está lá em informações gerais, repetir e está repetindo de novo. Eu quero que vocês, vocês cheguem assim no nível elevado. A gente já está partindo aí, é a primeira. São 3 lives que a gente vai aqui trabalhar. Né, pessoal? E aí eu criei aqui vamos dizer assim, um momento, né, um momento que a gente vai pôr em prática para ver, professor, isso de fato cai na prova? E eu digo para você, cai. Pessoal, é o seguinte, existem coisas na vida, uma das minhas formações é matemática. Lá eu descobri que a gente trabalha, quem pensa que matemático é para fazer conta, está enganado. Matemática trabalha com muita abstração. Quem é formado sabe o que eu estou falando. Então lá tinha umas matérias que lá trabalhava no infinito, assim, sabe? Lá não tinha fim, mas a auditoria tem fim, assim. O que eu quero dizer, no fim, você tem um limite. Não adianta, professor, eu fiz todas as questões da banca, pois você está bem. Conseguiu aprender, decorar, memorizar, você está bem. Eu trouxe aqui questões recentes, para mostrar a tendência. O que eu quero que fiz essa analogia, pode ser que eu não tenha sido muito feliz, mas para você entender que existem coisas que realmente é muito complexo, que não tem fim, você trabalha num conjunto mais infinito, mas em auditoria, graças a Deus, né, eu acredito que a gente tem um limite. Ou seja, o professor trouxe só aquelas, eu trago as que tem, preferencialmente. Professor, você não gosta de elaborar a questão não? Não, porque já está lá elaborada, aí assim, é bom pegar as questões, tá, uma disciplina mais diferente, que nunca caiu, a gente vai lá e elabora, não tem nenhum problema. Mas vamos tentar ir para a tendência. Nós estamos falando em tendência. Aqui é que nem instituto de pesquisa. A gente vai marcar a tendência conforme aí as variáveis. Quais são as variáveis? Os últimos anos, analisando os últimos anos. E aqui a CESP pergunta e o nosso mapa mental, na sua grande maioria, responde. Vamos ver como funciona isso? A sessão, a CESP pergunta e o mapa mental responde. Vamos ver se isso funciona, professor? E aí, pessoal, é o seguinte, eu sempre estou alertando nas revisões, para quem está estudando, tem que entender que tem provas e provas. Tem prova que vem muito difícil, elas são atípicas. A professora, em regra, ela vem matando. Não, vem normal. Mas no CESP é assim, ela sempre está... É como diz o Ricardo Alexandre, 10 anos atrás ele já dizia, a CESP é um Pikachu, está sempre evoluindo. Então, ela está sempre evoluindo. Pega as normas atípicas, e aí a gente fica doido, não começa a ler. A prova da CAGE, inclusive a CAGE, ela faz parte da estrutura da Cefaz, é a CGE, equivalente à CGE, e ela está na estrutura da Cefaz, ou seja, eu vejo como pode ser que eu erre, mas a chance de eu estar mais certo, de eu estar certo do que eu vou afirmar, eu acredito que um modelo muito provável de cair na sua prova é a prova da CAGE. Dá uma olhadinha nessa prova, tira ali, exclui a parte governamental. Eu não sei se foram 30 ou 40 questões. Quem puder responder aí, responde aí para me dar a informação correta da próxima vez. Foram 30 ou 40 questões. Eu comentei todas, né? Eu comentei todas no TEC, tá lá, respondido. Então, olha só. Vamos para a prova. A respeito, e que foi uma prova difícil, mas olha, dentro do nosso assunto, olha só como foi que ela fez. A respeito de auditoria das demonstrações financeiras, assinale a opção correta. O controle interno é responsável por preparar demonstrações financeiras. Pessoal, a gente disse isso aqui para vocês. As questões diz, não, é a administração, o controle interno tem outra função. Então, não é o controle interno. Essa aqui está falsa. Para que os trabalhos do auditor sejam realizados com eficiência, basta que ele seja franqueado o acesso às informações consideradas no processo de elaboração de demonstrações. Isso por si só garante a eficiência? Não, gente. Essas questões muito, vamos dizer assim, preste atenção na forma como a questão é muito incisiva, para que o trabalho do autor seja realizado com eficiência, basta que limitou, só é isso. Não, tem que atender às premissas, né? As premissas básicas, que a administração atende os pré-requisitos legais. Gente, isso aqui também está falso. Olha, é assim que a gente faz. Recomendo fazer a leitura de todas as alternativas. Cabe ao auditor fazer estimativas contábeis. O auditor não.
A administração também não. Mas, professor, o senhor está fazendo aí uma... O senhor quer fazer só as fáceis? Eu digo, eu faço as provas, preferencialmente eu escolho as questões recentes da banca e que sejam as mais difíceis possível. Se vem fácil, aí graças a Deus para nós, né? Que a gente vai lá e marca o pontinho. Mas é bom, lembrando que passar em prova, é bom a prova difícil. Não é prova fácil, porque nivela por baixo, mas é bom prova mais difícil. E essa com certeza virá difícil. As notas explicativas devem atender exclusivamente ao usuário específico. Gente, exclusivamente não. Não tem isso. Ele atende usuários em geral, né? Salvo me engano aí em CPC 26, se eu tiver um pouquinho aí da minha época bem recente aí de concurseiro, CPC 26 tem os demonstrativos e parece que, salvo me engano, a nota explicativa é uma delas. E um demonstrativo não é exclusivamente para um determinado tipo de usuário, mas usuários em geral. E a nossa alternativa, gente, a auditoria das demonstrações não exime a responsabilidade da administração. E aí, qual foi a sessão que nós estamos vendo? A CESP pergunta e quem responde? Vamos ver? O mapa mental. Olha só, não exime dessa responsabilidade. Pessoal, será que funciona? Vamos tentar acreditar. Vamos ver se isso funciona mesmo, professor. A CESP pergunta e o mapa responde. O julgamento profissional deve ser exercido ao considerar a materialidade, o risco do trabalho, bem como a quantidade e a qualidade das evidências disponíveis ao planejar. Gente, mais uma questãozinha aí, independente. Ah, professor, eu pergunto para vocês, qual foi a última prova feita pela CESP de fiscal de renda? Acho que está com um tempinho, né? Assim específico. Então a gente pega das provas mais recentes. A gente tenta trazer da área fiscal. Da área fiscal, principalmente, questões ali recentes. Se não tem, a gente vai pegando de outras áreas. Então, o ceticismo profissional é uma postura que inclui alerta de condições que podem indicar distorções, evidência inconsistente com outras obtidas, circunstâncias que sugerem necessidade de procedimentos adicionais, informações que geram dúvida quanto à confiabilidade. Pessoal, nós vimos isso aqui. A CESP pergunta e o mapa responde. Justamente o mapa, e todas as alternativas estão corretas. A letra E. Pergunto para vocês, essa técnica de mapa mental, pelo menos nesse estilo que a gente tem, direcionando seu estudo para aquilo que costuma cair, que vai cair, que deve cair, eu acredito que a gente começa a acreditar que talvez isso tenha dado certo. Essa revisão, eu sei que vocês aí, alguns, devem ter feito algumas considerações aí no início, com toda razão, mas, gente, quando for nossas revisões, um pouquinho de paciência, porque não é fácil manter aqui um padrão de qualidade, tem que ter é um aparato, não, e acima de tudo somos seres humanos e passivos de falhas. Mais uma vez, a gente agradece aí pela paciência, né? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, aqui uma questãozinha do 2018, mais uma vez, no início do planejamento de auditoria, a questão crítica é a definição do volume de informações necessárias à obtenção de uma segurança razoável. O auditor está ali, ele quer obter o máximo de informações possível para ele ter segurança. Porém, ele tem que verificar, atentar para algumas coisas, vamos dizer assim. Particularmente, não gosto muito do tecnicismo. O tecnicismo que eu estou falando, não sei nem se a expressão é essa. Se for, eu vou definir o que é. Esse rigor técnico que tem. Eu tenho que falar muito alinhadinho. Eu gosto de dizer coisinha, mas um jeitinho, porque eu imagino que você, sendo muito técnico, assusta. Então, em algum momento, a gente vai falar esses nomezinhos mais, vamos dizer assim, diferente, de modo que você fique mais, vamos dizer assim, o linguajar fique mais amigável, né? Vamos lá. Então, quando o auditor está verificando isso, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, ele tem que conhecer alguma coisa da entidade, principalmente os controles internos. Saber se funciona. Quanto maior, vamos dizer assim, quanto melhor o controle interno, menos trabalho vai ter o auditor. É incrível, gente. Quando o controle interno é efetivo, o trabalho do auditor externo, ou seja, aí lá no artigo 74, né, da Constituição, 74, inciso 4, controle interno, uma das funções dele é, vamos dizer, ajudar o controle externo a, vamos dizer assim, ajudar na sua missão institucional, em controles internos efetivos,
diminui o do controle externo. Então, ele tem que conhecer a entidade em si, que é o que consta na letra A. Professor, qual a norma? Gente, aí tu vai entrar em detalhe. Não tem, acesse pergunta e o mapa responde. Não é que falhou, mas não cabe um mapinha aqui porque ela pegou uma parte muito literal. Tem o tipo de opinião, não tem nada a ver. Da quantidade de pessoas envolvidas, não tem nada a ver. Pessoal, tudo que o auditor vai falar, ele especificamente tem que entender a entidade. E a única que tem alguma coisa relativa à entidade diretamente é o que tem na letra A. Vamos partir para a quarta. A gente já está indo, eu separei 7 questões recentes, 7 questões com modelos que a gente acredita que seja cobrado. Mais uma da CAGE, de novo, CAGE aí. A documentação de auditoria deve ser preparada de maneira lógica e organizada de modo que um auditor experiente. Pessoal, essa expressão cai demais. CESP, eu não trouxe aqui porque eu tinha que escolher as questões. Não dá muito tempo, a nossa live está programada por um pouquinho mais de 1 hora. Vocês percebem aqui o auditor experiente. Que figura é essa quando bota? Gente, ó, nada mais do que o auditor que tem conhecimentos, nem que seja básico, de auditoria. Não tem esse nome básico, não. Mas é que tem conhecimentos em auditoria. Pronto. Se você se deparar com essa definição, por favor, não se assustem. Chegue lá e que o auditor experiente entenda da auditoria, entenda do negócio. Mais ou menos nesse dia. Estou ensinando vocês, acima de tudo, a fazer prova. Fazer prova de auditoria. Não é estar aqui imaginando, filosofando, querendo inferir sobre aquilo que não existe. Nós voltamos aqui para a questão. Então, que não tenha sido envolvido na auditoria, entenda. Então, que não tenha sido envolvido, que entenda a natureza, a época e a extensão dos procedimentos. Opa, esse aqui. Os resultados dos procedimentos de auditoria executada e evidência de auditoria obtida, esse aqui também. Assunto significativo identificado durante a auditoria também. Gente, esses 3 com certeza. Professor, as questões certas, elas soam legais no ouvido da gente, hein? Por incrível. Com o passar do tempo, de tanto exercitar, vocês vão perceber isso. As conclusões que ficaram sob sigilo absoluto. Gente, tem frase que por si só, em auditoria absoluto, de maneira a cravar. Olha, incrível. Se você ver essa palavra absoluta em auditoria, pode catar que ela está errada. Pode catar, que eu digo no sentido de catar mesmo. Pega ela, puxa ela, que ó, sigilo absoluto. Gente, não existe isso. Não existe isso. E também aqui não chega tanto em sigilo absoluto. Não tem isso. Olha só, vamos partir aqui adiante. Então, a gente tem como alternativa qual é a letra D. Mais 3 questõezinhas aqui. As finalidades da documentação de auditoria. Gente, aí olha para mim aqui. Olha só. Ele falou as finalidades. Lá no mapa mental, a gente viu que a documentação tem 2 finalidades. As principais e as secundárias. Principal, falando sobre evidência. Eu pergunto para vocês, tem alguma coisa de evidência? Não. Então ele quer que finalidades? Só pode ser as secundárias. As, vamos dizer assim, as auxiliares. Permitir a equipe que seja responsabilidade, manter o registro de assuntos importantes, permitir a condução das inspeções externas, são 3 que com certeza estão previstos, aqui, acho que 5, tá. Apenas todos estão corretos e estão tudo aqui previsto de novo. Acesso, pergunta e o mapa mental responde. Gente, pode até parecer. E esses mapas mentais vão ser distribuídos para vocês em forma de e-book. Eu acredito que amanhã a gente já está disponível aí no nosso canal. Vai ser distribuído nos grupos, mas em especial aí no canal. Vocês fiquem atentos. Esse e-book ele vem contendo esses mapas, passeando por todos os tópicos com mapas mentais ou alguma informação relevante no contexto aí de seu concurso, bem como o material aí de legislação que pode ser, que a parte de auditoria chama auditoria fiscal, questões práticas. Fique atento, que amanhã, eu espero, tomara que eu conclua aí, no mais tardar, quinta-feira, mas eu quero amanhã a gente, o compromisso aí da gente, amanhã nesse mesmo horário, tomara que a gente comece mais cedo. A estratégia global e o plano de auditoria são processos. Questão bacana essa aqui. Ele está perguntando, estratégia global é estratégia geral. Vamos dizer assim, a parte lato sensu do, vamos dizer assim, botar entre aspas, do planejamento. E eu tenho o plano de auditoria, stricto sensu.
Olha só, um pouquinho. Eles são processos estanques. Eu pergunto para vocês, eles finalizam? Eles são processos que finalizam por si só? Desculpa, pessoal. Não. Eles são dependentes um do outro. Então, sempre o planejamento, seja ele estratégia global, como o plano de auditoria, eles estão sempre mudando. Vai depender da necessidade. Eles não são fixos. Então, eles não são estanque. E ele diz que são estanques. Não é só alternativa. São dependentes. São a estratégia global, ela ajuda na elaboração do plano de auditoria. Então, elas são dependentes. São sucessivos, ou seja, um vem após o outro, com certeza. Com certeza. Se são sucessivos, então, porque um após o outro, mais uma alternativa correta. São autônomos? Não, não são autônomos, já que se são dependentes e autônomos, uma por si só já exclui outra. E são relacionados. Pessoal, essa alternativa foi... Essa questão ela foi anulada por apresentar 3 alternativas corretas. Vamos partir aqui para a última. E ela foi anulada por apresentar 3 alternativas. Vamos fazer a leitura agora dessa última alternativa. Finalzinho aqui deu um bichinho do ran aqui na garganta, mas já estou melhor. Já estou recuperado. Vamos lá. TCM Bahia, 2018. Entre os riscos envolvidos em auditoria, o único que existe apenas em função da realização do trabalho do auditor. Pessoal, aqui você tem que entender que há vários tipos de risco. O risco de auditoria, o risco de distorção relevante, o risco inerente, o risco de controle e o risco residual. E eu digo para vocês, o único que tem a ver, que chama-se risco do auditor, é o chamado risco de detecção. E aqui, esse mapinha, a banca pergunta, né? Porque justamente que vai ao risco de detecção, que é o risco do auditor. A banca pergunta e o mapa responde. Bem, gente, aqui a gente encerra a nossa primeira live, a nossa primeira parte da revisão. A gente, mais uma vez, faz a consideração aí do atrasinho no início, mas está passivo, né? A gente está passivo e depende também dos recursos tecnológicos, intelectuais, dentre outros. A gente aguarda vocês aqui na quarta-feira. Vamos divulgar o nosso canal, vamos ajudar a gente a divulgar, porque a existência desse canal é para vocês. Se não tiver ninguém para assistir, vocês podem ter certeza que ele terá vida curta. E a gente vai fazer algumas considerações pontuais. Dar um alôzinho aí pro pessoal. Só um minutinho. Pessoal aqui, né? Adriana, eu acompanho ela no programa de coach, né, do Estratégia. Um abraço para Adriana. Obrigado pela presença. Ingrid também, Ingrid, minha amiga. Um abraço, Ingrid. Quem está estudando aí vai estar lá, vai sair daqui do Piauí, deve ser uma viagem longa. Vai dar um bocado de trabalho chegar, né? Não é fácil chegar aí. Breno, mandar um abraço aí de Minas Gerais, sempre tá ali no direct ali comigo, sempre tá tirando dúvida. Um abraço para você, Breno. Boa sorte aí, pessoal, que vão fazer a prova. Fernando, não pode ver ao vivo, mas depois vai ver a reprise. Fernando, obrigado aí pelo apoio, pela presença. E a gente vai, o Thiago Bruno, mas é o Thiago Bruno Celestino, meu parceirão lá do TCE, aqui marcando presença, tá aí nos esforçando também, tá sempre envolvido comigo nos trabalhos, essas missões aí, quando envolve auditoria fiscal, tô pedindo ajuda dele aí na parte de legislação, e sempre com o carimbo dele. Pois é, pessoal, e a gente agradece aí o alô do pessoal, e a gente, amanhã tem mais, pontualmente, 20 horas, vou trazer mais questões, e amanhã a programação vai ser o seguinte: no último dia, nós vamos passear pelo resto do edital, no último dia está reservando aí para documentação, a parte de
a opinião do auditor, a parte de estrutura conceitual e princípios de contabilidade e a parte de auditoria fiscal aí, tentando direcionar vocês a ter êxito nessa prova. Pois, boa noite, pessoal. Um grande abraço.